Fala, família Leonardo, passando aqui em um plantão urgente do canal Na Torcida Vascaínos para poder te informar que Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco da Gama. Pelo menos foi dessa forma que o próprio jogador tratou em suas redes sociais, aonde já esteve se despedindo do torcedor e também do Vasco da Gama, e ali dizendo os motivos que o levaram a tomar essa decisão de pedir a rescisão contratual. Vamos trazer aqui também toda a repercussão, aquilo que aconteceu nos bastidores que levaram o Felipe Coutinho a pedir a rescisão do Vasco da Gama e a suposta proposta que ele já teria para poder jogar juntamente com Gabriel Peck. Então cola comigo aqui, depois da vinheta nós vamos trazer muitos cortes, muitas opiniões e também vamos falar muito dessa semifinal do Campeonato Carioca, aonde já tem gente lá que pelo menos cobre o Fluminense, dizendo que é obrigação do Fluminense vencer o Vasco da Gama. O jogo acontecerá no sábado ou no domingo. Até agora a FERJ, pelo menos até o momento que eu estou gravando, a FERJ ainda não veio com uma nota oficial. Os dois jogos estão marcados para o domingo, não se sabe aonde o Vasco vai jogar, e também fica aquela pergunta: como fica o Vasco da Gama para essa decisão contra o Fluminense? Quais jogadores devem ir a campo? Lembrando que o PH teve aí, pelo menos recebendo sondagens, aceitou proposta do Grêmio, mas até agora também não tem nada definido sobre a sua saída do Cruz Maltino. Então, depois da vinheta, cola comigo aqui, porque o Vasco foi revelado, tá? Tem um dinheirinho para poder contratar. Estava aguardando esse dinheiro para o meio do ano, mas parece que vai ter que gastar antes, porque terá que ir atrás de um volante, essa era a prioridade, agora também de um camisa 10, e ainda tem a questão do Vasco provavelmente ainda ir atrás de um lateral, caso o PH saia. Vamos aqui para a vinheta e já já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, como você já sabe, canal Na Torcida Vascaínos, agradecendo aos mais de 112 mil inscritos. Para você que ainda não faz parte da família Na Torcida Vascaínos, colhe aqui, nós provavelmente estaremos voltando com os vídeos da tarde e também os vídeos da manhã. Então, para você que curtiu nossos vídeos ou curte ainda, fique ligado, porque os vídeos das 6 da manhã e também aqui das 4 da tarde vão voltar a rolar, beleza, galera? E vamos para aquilo que interessa, lembrando sempre que o seu like é importante, seu comentário também. Se você não é inscrito, se inscreva. Mas, enfim, vamos tratar do assunto Felipe Coutinho, que se despediu do Vasco e a torcida... Vamos tratar... Pô, que ódio, cara. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 112 mil inscritos aqui no canal. Para você que ainda não faz parte da família Na Torcida Vascaínos... Que droga! Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 112 mil inscritos aqui. Para você que ainda não faz parte da família Na Torcida Vascaínos, não esqueça aí de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Para quem já está aqui conosco, no final de tudo, comentem e também deixa aquele like maroto, porque é muito importante para o YouTube reconhecer que você gostou do nosso conteúdo e está recomendando para mais vascaínos. Lembrando que os vídeos das 6 da manhã e das 4 da tarde vão voltar a acontecer aqui no canal. Já estamos estudando uma forma para poder ter as duas lives e também os dois vídeos. Tendo dito tudo isso, vamos aqui para a informação que interessa, que é o pedido de rescisão do Felipe Coutinho. Essa informação ela foi trazida ontem pelo jornalista Flávio Dias, foi confirmada pelo Pedrosa, foi confirmada pelo GE, foi confirmada aqui também pelo nosso canal. Apesar de eu não ter subido a matéria no X, nós também tivemos a informação no decorrer do dia. Depois a própria Aline Nastari também veio falando, ou seja, todos os veículos confirmando a saída do Coutinho, e o próprio Felipe Coutinho esteve se despedindo do Vasco e da torcida vascaína.
Em suas redes sociais, o jogador Felipe Coutinho se pronunciou e disse estar muito cansado mentalmente. Entre tudo que ele escreveu, que já eu vou colocar aqui, ele destacou que no momento que ele foi vaiado ali contra o Volta Redonda, ele entendeu que o seu ciclo no Vasco tinha terminado e ele estava muito cansado mentalmente e prefere se desligar do clube, seguir a sua vida e deixar o Vasco seguir também. Pelo menos foi dessa forma que ele tratou em suas redes sociais. E o Vasco ele só vai se pronunciar de forma oficial depois que todos os trâmites da rescisão do atleta tiver sido sacramentada. Depois que tudo acontecer, aí o Vasco vem e se pronuncia em suas redes sociais. Um outro detalhe, segundo a Aline Nastari, para o Vasco, a decisão de Coutinho não tem nada a ver com a relação com o Diniz, como chegou a ser dito. Pelo contrário, é um resultado de um acúmulo de críticas que o jogador vem sofrendo, principalmente da arquibancada. Coutinho se sente injustiçado. O jogador abriu mão de 40 milhões para estar no Vasco, mas o Vasco também gastou quase 40 milhões com o Coutinho, tá? Em torno ali de 34 milhões, sem contar até o final do seu contrato, que seria só no meio do ano. Então ficou elas por elas, né? Porque o Coutinho também, se a gente for falar de performance aqui, Coutinho entregou seus gols, suas assistências, mas nunca foi um grande destaque, nunca foi um grande protagonista levando o Vasco a um título. Então, quer dizer, isso aqui foi uma das justificativas do Coutinho e para a gente poder seguir aquilo que a gente conseguiu apurar, com mais o desenho de tudo que aconteceu e também informações importantes que o Felipe Coutinho pode estar indo para a MLS, para jogar junto com Gabriel Peck. Desligamento de Felipe Coutinho até então estava próximo, agora já não está mais, né? Pelo menos não por parte do Coutinho. Como foi informado pelo jornalista Flávio Dias e confirmado por diversos jornalistas, Felipe Coutinho está de saída do Vasco. O jogador comunicou à diretoria vascaína que não deseja continuar no clube e fez um pedido de rescisão contratual. Entre as várias versões que já ouvimos, pressão, vaias, relacionamento com o treinador, saúde mental e etc., o jogador terá o seu desejo atendido e o clube deve se pronunciar ainda hoje sobre a saída do atleta. Não sabemos se Felipe Coutinho está deixando o clube visando fechar com outro, mas existem rumores que ele teria uma proposta da MLS para jogar no Los Angeles Galaxy, conforme trouxe o jornalista Jorge Nicola e confirmado pelos amigos Carlos Berbert e Território MLS. Continuamos apurando e assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui para vocês. E aqui está a informação lá do Christian Moraes, que também faz parte do Território MLS, MLS, juntamente com o Carlos Berbert e o Nicola. E, bom, pelo menos que os caras estão dizendo que o Coutinho já tem uma proposta na mesa para poder deixar o Vasco da Gama. E um outro detalhe, né? Felipe Coutinho já tinha se pronunciado e falado que pretendia, pelo menos, encerrar sua carreira no final do ano. Foi algo ali que ele foi convencido a não fazer. Ele já tinha essa ideia e também não estava muito ali na mente do Felipe Coutinho, sabe? Renovar o seu contrato no meado do ano. Tanto que existiu aqui até um vídeo, né? Um tempo desse atrás, existe na verdade, um vídeo do próprio Diniz falando ao GE, quando terminou a temporada 25, que o Coutinho pretendia, no caso, parar de jogar e se aposentar. Tem muita coisa diferente disso. Minha meta, o que eu persigo a vida inteira é mudar a vida de um John Kennedy, de um Ryan e gente desse tipo, que precisa de ajuda, de um Coutinho que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro e passou por grandes clubes, para a Copa do Mundo, mas queria parar de jogar. Agora não quer mais parar de jogar, como foi com o Marcelo, como foi com o Felipe Melo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. Esse meio que a gente vive é um meio extremamente violento e castrador. A gente fica exposto a todo mundo, acha que sabe o que a gente passa e ninguém quase sabe. Ser treinador e ser jogador aqui no Brasil é uma coisa das mais difíceis. E a gente valoriza pouco. A gente é criticado, tem um monte de gente falando de quem está lá no campo, tanto jogador como treinador, também dirigente, não sabe nada o que é estar aqui. Você fica exposto o tempo todo a ser achincalhado, criticado, desqualificado. E você só para de ser desqualificado quando você ganha alguma coisa.
Então, quer dizer, já existia ali uma predileção para o Coutinho poder deixar o Vasco da Gama. E pelo menos aqui, ó, é aquele debate. Permanece no Vasco? Pelo jeito não vai. Joga na MLS? Vai para um outro clube brasileiro? Ou faz a sua vida na Arábia? Porque, olha, não vai parar de jogar? Não, não vai. Vamos aqui agora para um corte lá do Seleção Sport TV, aonde ali o Rizek vai ler e eles vão deixar a opinião. E nessa, pelo menos aqui, nessa carta aberta ou nesse pronunciamento do Coutinho, fica bem claro que o ciclo dele terminou no Vasco. Não quer dizer que terminou na carreira. Então, provavelmente, você vai ver o Coutinho vestindo outra camisa, ó. Falávamos sobre o Coutinho, dizendo que era bom esperar ele se manifestar. Bem nesse momento, Jesus era carne. ele postava na sua conta oficial uma explicação para o fato. Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube, amo tudo o que ele representa na minha vida. Vestir essa camisa foi, com o Juga no passado, uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. Né? E com cada treino, e em cada treino, cada jogo, eu dei o meu melhor, sempre, nunca faltou entrega, mas faltou vontade, nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Imagina se estou se referindo ao fato dele ir embora do estádio, né? Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. E isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente, sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo o que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito, na história, na vida. De coração, obrigado por tudo. É um post de despedida. Inegociável. 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 Do Vasco, não do futebol. Não, ele não está dizendo que encerrou a carreira, ele está dizendo que encerrou a passagem dele pelo Vasco e coloca num aspecto muito importante e que precisa ser respeitado. A saúde mental. A caminho do vestiário, eu notei que ali pelo texto você pode supor o seguinte: a caminho do vestiário ele notou que tinha terminado o ciclo, mas isso é uma coisa que já vem sendo construída. E que talvez naquele sábado à noite, o Vasco perdendo o primeiro tempo, ele constate que não tem mais o que possa oferecer ao Vasco e, fundamentalmente, não vai conseguir ser mais feliz ali, né? Eu acho que por trás do texto, o implícito do texto, traz exatamente isso. A felicidade de vestir a camisa que ele tanto ama, de jogar no clube pelo qual através do qual ele se projetou e pelo qual ele tem tanto respeito, essa felicidade acabou, cara. Aí não tem jeito. Bom, a felicidade acabou e parece, né? Vou botar aqui agora o JV, que ele vai falar agora o outro lado de quem não queria que o Coutinho saísse ou que achava que o Coutinho ainda era útil ao Vasco da Gama. Espera aí, só um minuto. Me preocupa muito. Coutinho é um jogador que tem muita identificação com o clube, que não tá numa fase boa, mas tem 4 participações em gol em 7 jogos. Ele pode até não caber ali entre os 11 jogadores, mas ele tá muito longe de ser um jogador inútil pro Vasco. Vamos pensar mais friamente aqui. Se o Rojas sair, entra quem? Matheus França? Quando o Verratti saiu, tinha torcedor tratando ele como um jogador descartável. E hoje a gente não tem uma referência no ataque. Eu acredito muito que essa referência vai ser o Spinelli, mas ele ainda não é uma realidade. Hoje a gente reclama do Coutinho, mas o Brenner perdeu muito gol que o Coutinho deixou ele de cara. E se o Brenner fosse mais eficiente, a gente criticaria tanto assim o Coutinho? O que mais me preocupa não é nem o Vasco perder um jogador que eu acho muito importante pro elenco. É perder o Verratti, que tinha uma identificação com o clube e pediu pra sair. É perder o Coutinho, que tinha uma identificação com o clube e pediu
pediu pra sair. É perder o Ryan, que podia ficar até o meio do ano, e pediu pra sair. Fora os boatos de jogador que tá sendo negociado. Será que todo mundo quer sair mesmo por pressão da torcida? Porque se for esse o motivo, tudo bem, nenhum jogador é maior que o Vasco. Mas e se não for esse o motivo? O Vasco paga em dia. O Vasco não tem hoje um time ruim como tinha lá atrás. O que tá acontecendo com o Vasco que a gente não sabe? É isso que me preocupa. Galera... Isso aí é um bom raciocínio aqui do JV, por isso que eu trouxe, porque realmente, né, é muita gente pedindo para sair, é muita gente insatisfeita, é muita gente ponderando essa situação. E aqui, ó, que loucura isso aqui. As críticas até são um pouco exageradas, mas o torcedor é isso aí mesmo. Até o Neymar é cobrado no Santos. Cara, se for por crítica... E aí, né, com a rescisão do Felipe Coutinho, o goleiro Léo Jardim passa a ser o maior salário do Vasco da Gama. Mas está longe dos problemas do Vasco terminar, tá? Porque sobre a saída de PH do Vasco, que nós tivemos de informação, apuramos que o Grêmio fez uma proposta para Paulo Henrique de R$1 milhão por mês, além de luvas. Paulo Henrique é mais um dos jogadores insatisfeitos do atual elenco. Diante da situação do lateral, o Grêmio demonstrou interesse e as conversas entre o jogador e o tricolor gaúcho foram positivas. Entre as partes está tudo certo. Paulo Henrique aceitou jogar no Grêmio, resta apenas a liberação do Vasco. O valor da multa rescisória de PH é de $10 milhões e o Vasco se mostra muito resistente em negociá-lo por menos. No entanto, tudo no futebol é uma questão de negociação. Anteriormente, o Vasco recusou a ideia de trocar os jogadores oferecidos pelo Grêmio, que incluía Cuejá, Dodge, Aravena, e Cristaldo. Nesse momento, as conversas esfriaram, mas o Grêmio está tentando uma nova investida. As negociações continuam. O fato é que Paulo Henrique está apalavrado com o Grêmio. Resta apenas o acerto com o clube ou do clube gaúcho com o Vasco da Gama. Se isso vai acontecer ou não vai, bom, eu não sei. Depois dessa bomba que caiu em São Januário, eu acho que o Vasco vai tentar juntar os cacos, vai tentar preservar quem tem, porque o time está sendo desmontado. Uma coisa que o JV falou é verdade. Numa atacada você perde o Coutinho, o Ryan e o Verratti, os jogadores ali que mais marcaram gols o ano passado. Agora, será que esse elenco que está sendo montado, esse elenco aí tem um perfil de ter casca para poder suportar a pressão do Campeonato Brasileiro? Já não sei mais se as contratações são do nível que o Vasco precisa com tantas baixas importantes. A prioridade do Vasco nesse momento é um volante para titular. Essa informação é lá do GE. Eu acho que agora a prioridade já não é mais um volante, tá? Lembrando que o Vasco tem dinheiro em caixa para novos investimentos, mas não quer gastar mais um montante grande de dinheiro nesta janela. Eu acho que vai ter que mudar de ideia, que o Vasco vai ter que ir atrás. E no meio dessa correria toda, tem ainda o Campeonato Carioca, eu não sei, tá? De repente, quando eu estou aqui, já saiu a informação do dia, do horário e do local onde será Vasco e Fluminense, jogo válido ali pelas semifinais do Carioca. Mas lá, pelo menos, a Bárbara Coelho da Cazé TV mandou essa aí, ó. Ó. É obrigação. Ó, obrigação é a palavra. Sim, hoje o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Vasco. Como joga o melhor futebol do Brasil, o Vasco não vive um momento de crise, um momento muito conturbado, de saída de jogadores importantes, saída de jogadores. A hora do Fluminense mostrar que vive uma boa fase é diante de um clássico decisivo contra um grande rival. A verdade é essa. E o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Vasco. Tá aí, o Fluminense tem obrigação. Mas a gente sabe como é que é essa parada, né, de obrigação entre Fluminense e Vasco. Vamos aguardar para saber, né, como é que a Ferdi vai resolver também essa bronca. Lembrando que, olha só, crise em campo, time no Z4, treinador odiado pela torcida, camisa 10 pedindo para sair, já saiu. Maior revelação da última década doado para a Europa, está falando do Ryan. Reforma de São Januário, sem prazo para começar. Venda da SAF, sem novidades, sem patrocínio master. Mas o amigo, no caso o Felipe, continua empregado. E eu queria saber da opinião de vocês, se aqui o Zona Vasco, bom, tem tudo a ver, né? O Vasco está uma zona mesmo. Se o Zona Vasco tem razão. E aí, já tem gente falando de dar a camisa 10 para o Rojas, outros falando de dar a camisa 10
pro Andrés. Cara, eu sou contra isso aí, tá? Para mim não tem que dar nem pro Andrés Gomes e também nem pro Johan Rojas. Vasco tem que ir atrás de um camisa 10 do tamanho do Vasco, acertar, trazer um jogador que venha desempenhar. Se a gente for botar na ponta do lápis, saída de Ryan, saída de Felipe Coutinho e Verratti, é mais de 3.700.000, sabe, que o Vasco vai ter para trazer um jogador de alto nível. O momento de apresentar um projeto, dá para trazer um cabeça de área, já que o Vasco tem prioridade de um cabeça de área titular, trazer um cabeça de área para poder ganhar um salário importante que venha para resolver e trazer também um camisa 10, sabe? Eu acho que do mesmo nível ali do Felipe Coutinho. Aonde vai ser? Isso aí não me interessa, irmão. Só não pode ser um ex-jogador. Uma coisa que eu concordo muito, não dá para ser um ex-jogador. E você bota lá nas redes sociais, irmão, ó, olha aqui, ó. Sim, pediu para sair. Porque ela... O Fluminense tem Só dá Felipe Coutinho nas redes sociais nesse momento aí, ó. E eu até Por aí vai. praticamente que ele vá assistir a reta final do Cariocão, porque o Vasco vai chegar na decisão. Aí, ó. Tomara, tá? E também tem vários comentários aqui sobre a saída do Coutinho, sobre o desempenho do Fernando Diniz. Vou deixar para um outro vídeo. A gente amanhã, pela manhã, provavelmente vai trazer aqui mais opiniões, mais comentários, mas eu queria saber como você aí do outro lado viu esse pedido de rescisão do Felipe Coutinho. Se isso te entristeceu, se isso você achou normal, se o Coutinho também já não era mais isso tudo, se vai fazer falta. Deixa aí nos comentários, porque é a realidade que o Vasco vive uma eterna reconstrução. E por que as coisas no Vasco sempre tem que terminar dessa forma, né? Não poderia se aposentar no final do ano? Pô, já deu, aí fazer uma homenagem pro cara, pelo menos chegou numa final de Copa do Brasil, sairia pela porta da frente. Mas eu acho que essa saída do Coutinho também foi muito mal trabalhada, sabe? Quem é que faz ali parte ali, sabe? Pelo menos os staffs que cuidam da carreira do Coutinho, tinha que ter preservado melhor. Acho que deveria ter feito de uma forma um pouco, sabe, mais tranquila. Ficou feio, ficou esquisito. Vai ficar marcado, na minha opinião, vai ficar manchado. A torcida não vai perdoar. Eu já achava que não tinha que renovar, porque eu sou muito, sabe, daquela parada do desempenho. Tudo bem, você quer tratar o cara como uma referência, um cara que foi importante na Europa e tem um grande nome, pô, beleza. Mas aí quando se trata de desempenho, da bola rolando, tem que ter entrega. E outra coisa, meu irmão, essa parada de, não, foi a torcida que me vaiou, que me xingou. Cara, tá jogando no Vasco. Pô, Roberto foi xingado, Edmundo foi xingado, Romário foi xingado, Juninho Pernambucano foi xingado, Felipe, né, que hoje é xingado por ser diretor, foi um grande jogador do Vasco, foi xingado, o próprio Pedrinho, que é presidente, entre tantos outros, Donizete, Luizão, oh meu Deus do céu. Então, cara, não dá para chegar aqui também e falar, não, pô. Cara, tem muita coisa que deve ter acontecido, claro, que pesou muito também ele sentir que a torcida já não estava mais do lado dele, e aí, de repente, foi a gota d'água, mas eu acredito que não tenha sido só essa questão de vaias, até porque o jogador está acostumado com esse ambiente, né, de vaias e de aplausos. Isso faz parte da carreira de qualquer atleta de futebol, principalmente da primeira divisão, os mais renomados, e também na nossa vida é assim, né? Nem todo mundo vai bater palminha para você quando você passa na rua. Vai ter alguém que vai querer tacar uma pedra, meu irmão. Isso aí faz parte da vida do ser humano. Agora, pedir para sair por causa disso aí, irmão, olha, vou meter meu pé, porque vamos para uma live aqui já, no canal novo, lá no Conexão Vasco. Fui!